Pessoal, vamos fazer agora react desse canal aqui, rapaz. Eu encontrei ele aqui por acaso, tava no feed do YouTube, né? Então eu vou reagir a ele, eu achei bem interessante o que ele trouxe. Eu não assisti todo, porque eu quero reagir junto, tá? Isso, ó, é o canal do Mikael CS. Inscrevam-se lá no canal dele. Ele fala sobre empreender com pouco dinheiro, vida real e tal. E traz algumas percepções, né? E traz várias coisas aqui também, tá? Então vamos lá, ó. Tenho 36 anos, o título do vídeo, tenho 36 anos, 2 subempregos e aqui vai um aviso para vocês. O gato aqui do lado observando, né? E aqui, vamos nessa. Antes de tudo, curte, compartilha, se inscreva no canal. Ó, esses dedos. E o gato aqui observando, coisa boa. É um bom sinal quando os animais estão interagindo. O cachorro está interagindo aqui, dando microlatido. Esse é um dos vídeos mais difíceis que eu já gravei na minha vida. E ele não é difícil gravar o vídeo em si, mas pela situação de tudo que eu já fiz ou tentei fazer e pelo momento que eu tô aqui atualmente. E eu acredito que muitas pessoas vão se identificar. Porque muita gente, assim como eu, com o mesmo perfil que eu tenho, que está ali batalhando, que está tentando mudar de vida, tentando trazer algo diferente para sua esposa, seus filhos, e às vezes não dá certo, sabe? É bem complicado. Mas a gente acaba tirando muitas lições de tudo isso que vai acontecendo, e é isso que eu quero passar para você hoje. Principalmente você que já se iludiu com digital, já tentou empreender várias vezes e não deu certo, Vendo uma realidade muito real, né? Do mercado digital. É possível começar com pouco dinheiro? É possível, é, mas é interessante sempre ter eu falo por mim mesmo, ter um background, um plano de fundo. Não largue o seu trabalho para viver, porque é um negócio muito certo. Eu vou empreender, ok, mas já está gerando renda esse empreendimento. Não largue o seu trabalho, tá? É isso. É um pouco sedutor, é glamouroso. Eu empreendo algumas questões sobre tecnologia, mas eu sou uma pessoa muito travada ainda. Um dos motivos desse canal tá vivo, né? Tô fazendo react, porque eu quero viver 100% digital, mas ainda, mas mesmo assim, ao mesmo tempo me divertir, ter que fazer tanta coisa. Mas é isso. Vamos assistir o resto que ele tem para dizer. vários negócios, nunca concluiu uma faculdade, ou até concluiu, mas não cursa. E tá sempre ali batendo, sempre tentando alguma coisa e nada dá certo, né? Às vezes a gente até se pergunta o quanto que nós somos inúteis. Mas tem muito aprendizado que a gente acaba tirando, e de tudo isso que vai acontecendo na nossa vida. E a gente precisa passar isso para as pessoas. Talvez se eu tivesse 20 anos, eu faria muita coisa diferente. Muita coisa diferente. Eu larguei o CLT em 2018. Esse vídeo eu estou gravando ele em novembro de 2025.
E larguei o CLT com o objetivo de construir minha jornada empreendedora, né? Já tive outras experiências e aprendizados que não deram certos empreendendo. Mas pelo fato de eu ter ali estudado um pouco de marketing, de vendas, eu acharia que ia dar certo. Eu achei que que daria certo. Mas quando eu saí do CLT para empreender, eu não tinha um planejamento do que eu iria fazer. Eu sei que eu iria empreender, eu só tinha isso na cabeça. Isso talvez seja um erro, sabe? Eu acho que, principalmente pessoas que têm o mesmo perfil que eu, de começa as coisas e não termina, no modo geral, isso vai desde uma faculdade, eu particularmente larguei 3 faculdades pela metade, e ou começa negócios e não termina, ou às vezes está ali no negócio, está indo bem, e quando o negócio chega na primeira crise vai e larga. É óbvio que nem tudo deu errado, né? Eu tive negócios já que deram certo. E aí cometi outro erro, vendi o negócio com preço muito mais baixo do que ele merecia e gastei o dinheiro de qualquer jeito, sabe? Mas, mais uma vez, tudo tem uma lição, tudo tem um aprendizado. E para você que também vive essa situação, se identifica com essa história, ou para você que hoje tem 20 anos e está ali pensando ainda o que vai fazer, o objetivo desse vídeo é que você trilhe um caminho da forma correta, né? Que é o que eu estou tentando fazer hoje e é o que eu quero mostrar isso para vocês. Eu já empreendi algumas vezes, eu vim da área da saúde, já empreendi tanto na área da saúde como fora da área da saúde. Fiz vários cursos, já me iludi com digital, achando que ia mudar de vida. 3 meses você muda de vida, como tem vários cursos. Hoje já bem menos, mas antes era bem mais. Então, o que ele está trazendo é o seguinte: a vivência dele, percepção da vida dele em relação ao mercado digital até o momento. Por quê? É, é fácil, é fácil, é simples, mas não é fácil. Por quê? Coisas podem ser simples, podem ser desenhadas com simplicidade. Hoje nós temos várias redes sociais, podemos abrir contas para criar conteúdos dentro da rede social, mas tem que ter uma estratégia, tem que ter um planejamento, tem que ter um suporte, porque contas não vão parar de chegar independente do que você está fazendo na vida. Não vai parar de chegar. Você tem necessidades, problemas acontecem, saúde, com você, com seus familiares, com o teu cachorro. Isso abala muito, muito mesmo. Então, e no mercado digital, uma coisa que eu notei muito forte é que no marketing digital, as pessoas, elas desenham todas as coisas com facilidade. É simples, mas não é tão fácil assim. Você tem que gerar autoridade, você tem que ter um background, você precisa, ter um planejamento, uma linha para seguir, e nem sempre não é uma garantia ser certeza e certeira, entendeu? Então, existem alguns profissionais pessoas no marketing digital falam o seguinte, demonizam o CLT. Hoje eu vejo que tem uma parte dessa, uma parte, uma porcentagem de verdade e outra porcentagem que não verdade assim. Lembrando que é só a minha opinião, entendeu? É, e muito pelo contrário, tem muita gente, algumas pessoas, o CLT hoje, para o brasileiro médio, porque tem várias classes sociais, né? Níveis sociais que as pessoas estamos todos no mesmo mar, mas cada um está em um barco. Tem a pessoa da classe alta, tem a pessoa da
da classe A, B, C, D e vai indo. E o brasileiro médio que recebe um salário mínimo, que depende daquele dinheiro, vende seu tempo de existência, sua força de trabalho, para ele é bem mais difícil. É simples, mas também não é tão fácil. É isso que eu estou querendo dizer. Não é tão fácil, não é tão é fácil, mas tem pessoas que têm mais facilidade com outras coisas, porque essas pessoas, elas têm um suporte financeiro, emocional, psicológico, e outras não, porque nós temos camadas sociais aqui no nosso país. O que, por exemplo, o que é pouco para mim pode ser muito para outra pessoa, e o que é muito para mim pode ser pouco para outra pessoa, entende? Vamos. E essa questão da planejamento, ele é muito importante. Eu sei na pele disso. Enfim, vamos continuar. Né? Ah, mude de vida em 3 meses comprando esse curso. Porque é uma promessa assim, muito recorrente, mas é necessário que se implemente. Eu tenho alguns cursos que eu sei que eu não tive resultado porque eu não implemento. Eu sou uma pessoa muito tímida, muito travada. E é importante que as pessoas tenham promessas palpáveis, factíveis. Isso é uma promessa, uma das promessas do marketing digital, que a sua vida vai mudar em 3 meses. E já comprei curso, já fiz, seguiu todo o passo a passo, não deu certo comigo. Às vezes a gente até se pergunta, né? Mas por que comigo não dá certo e com outros dão certo? Mas o maior aprendizado assim que eu acabei tirando, né, dessa minha jornada hoje 36 anos, 3 filhos, não tenho nem R$ 1.000 na conta, pra ser sincero, nem R$ 200 tem na conta. Tenho 2 subempregos, e não é bom ter subempregos. Primeiro você ganha pouco e você trabalha muito. E eu acredito e continuo acreditando que o que vai mudar a minha vida, a vida da minha família, vai ser empreender. Vai ser empreender. Hoje eu tenho um plano de todos esses processos aí, de tudo que eu já aprendi, todas essas minhas jornadas. Às vezes a gente bate na tecla, muitas vezes a gente acaba até brigando com a esposa, porque a gente acha que aquilo, só porque com os outros deram certo, vai dar certo com a gente. Então a gente acaba discutindo à toa, sem necessidade. E às vezes a gente vai perdendo as coisas ali do dia a dia, o tempo vai passando. E o maior aprendizado que eu tenho tido dentro dessa jornada é que assim, é de constância. É você ser constante, você começar a ir até o final. Como eu sou uma pessoa que tem um nível de pense em muita coisa ao mesmo tempo, eu quero ali, daqui a pouco eu já quero mudar, e começa de um jeito e já quer ir para outro jeito. Hoje eu acredito muito na ideia de você construir negócios com o mínimo de custo possível. E se você for como eu, assim, que é uma pessoa muito intensa, ativa. Ele está trazendo aqui. No digital, ele tem essa característica de você poder abrir uma rede social de maneira gratuita e ir produzindo conteúdo. Você tem editores de vídeos gratuitos. Tem uma abertura, um mínimo viável, né? O mínimo de custos possível. Pense em muita coisa ao mesmo tempo. Eu acredito que você criar vários negócios aos poucos, mas que vai dar pequenos retornos, né? A grande ilusão da maioria das pessoas que não deram certo, assim como eu, é achar
que vai ficar rico da noite pro dia. Ou quando abre um negócio, já tá ganhando um pouquinho a mais ali, já quer mudar de casa, como eu fiz, e ir para um aluguel caro, sem necessidade, quer comprar um carro ótimo, maravilhoso, sem necessidade, quer colocar a filha em escola particular. O que ele está trazendo aqui é uma das ilusões, né? Que vai ficar rico da noite para o dia. Cara, eu acho que isso é uma ilusão que vem pra gente. A gente já tem uma vida tão sofrida, o pobre. Não sou rica, eu não sou de classe média. Eu sou uma pessoa que estou na classe pobre da população. E, e você vê claramente na rede social a cultura da ostentação. E o que ele está trazendo é, existe um mecanismo de ilusão para iludir as pessoas quanto ao ter um retorno muito rápido a uma coisa que você fez digital. Isso é papo de coaching. Sem necessidade, ou mais caro. Então, acho que às vezes certas atitudes não condiz com aquilo que é a sua realidade naquele momento. E esse é um aprendizado, né? Isso foi uma das coisas que eu tenho aprendido e tenho refletido muito sobre isso. Graças a Deus, saúde está sempre ok, tenho sempre que agradecer a Deus por isso. E porque a gente não pode parar, né? Então, é bem complicado. Eu hoje dependo muito, assim, 60, 70% do meu sogro. E a casa que eu moro é uma casa dele. Muita coisa aqui dentro de casa quem paga é ele. É óbvio, tem os netos dele e a filha dele, né, que é a minha esposa. Então, óbvio que ele não vai. Mas isso é doloroso para um pai, para um homem. Mas a gente tem que aprender. Não pode... Você vê que esse rapaz, ele é um pai de família, porque ele está ciente da situação onde ele está ciente do que ele está vivendo. Não é uma situação fácil. Ele está no teto do sogro, sendo basicamente 60% provido pelo seu sogro, mas é netos dele e a filha dele, mas essas pessoas são a esposa dele e os filhos dele. Entendeu? Então, não é que é uma obrigação. Eu acho que tem muito na nossa cultura enraizada que o homem, ele precisa prover, e de fato precisa prover. A mulher, ela está na configuração que ele está desenhando. Cuida dos 3 filhos, que a mulher, ela tem uma questão mais cuidadora, mesmo que ela trabalhe, cuida dos 3 filhos, e enquanto o homem sai para trabalhar. Eu sei que é uma configuração social, não é bem vista, mas é uma realidade pura. E você vê que ele é uma pessoa trabalhadora, esforça, busca conhecimento e está ciente do que está acontecendo com ele. Gente, é só a minha opinião. Pode parar. Eu acho que nenhum pai que ame seus filhos e sua esposa gosta de ter uma situação como essa. Eu acredito que não. Às vezes a gente se acha incapaz ou, sei lá, inútil, alguma coisa do tipo, mas a gente quer acertar mesmo errando. Hoje eu estou focado em construir pequenos negócios, ou microsais, que é muito conhecido. Aí ajuda muito. Eu tenho um plano para os próximos 12 meses, para que isso funcione, para que isso dê certo.
que eu acho que a gente não pode parar, porque a gente fica sempre querendo mais. Mais que eu falo é dar uma qualidade de vida, principalmente para quem saiu de uma situação nada favorável, perdeu a mãe muito cedo, sai do interior de um estado que já era um estado pobre, de uma cidade pobre, com o objetivo de crescer e mudar, e você vê que as coisas não acontecem. Eu tenho passado a agradecer mais a Deus pelas coisas e tenho refletido muito sobre minhas ideias, minhas posturas, e isso tem me ajudado, inclusive, a pensar em negócios, a tentar trilhar o caminho certo, da forma correta, que não atrapalha ali o meu dia a dia, nem da minha família. Assim, não é fácil. Não é fácil. Você chega nos 36 anos, eu cresci ouvindo que 30 anos é a idade que o homem ele já tem que estar com a vida estabilizada. Cara, eu sinto muito isso. Tenho 34 anos, tendo quanto? Eu tenho 35. Então, é muito isso. A gente tende a se comparar com o outro. Mas eu estava vendo, sempre me lembro, quando eu começo a me comparar com os outros, tenho 35 anos, eu não tenho nada. Mas só que acontece, o Silvio Santos, sabe o Silvio Santos da TV do SBT? Ele fundou o SBT quando ele tinha 40 anos. Esse negócio de se comparar, de ter que o novo 20 é os 30, ou os 30 é o novo 40, é mentira, cara. Porque esse mundo é essa cultura de ostentar, de querer as coisas rápido, de pedir uma comida no celular e a comida vem meia hora depois. E ficar se comparando com os outros. Isso é mentira, cara. Como que você está atrasado na sua própria vida? O Silvio Santos, ele fundou a empresa dele com 40 anos, o SBT. Olha o que é o SBT hoje. E eu cheguei nos 36 anos e isso ainda não aconteceu comigo. E muita gente que tem uma posição social ascendida com com 20 e poucos anos, tal. Eu olho, por exemplo, uma Virgínia da vida. Ela conseguiu as coisas que ela tem hoje por meio de vendendo tigrinho, blazer, jogos de azar, vendendo produto ruim, mal feito, dando golpe, assim, supostamente, porque tem várias tretas dessa moça, trouxe o papel, questão dela, porque ela tem 50 milhões de seguidores, né? Supostamente, ela vende óculos que não entrega, ela vende produto que é fedido, que não tem qualidade, supostamente. Supostamente, eu já vi alguns stories dela, ela vendendo blazer, quando não era autorizado aqui, regularizado aqui no Brasil. Então, a troco de quê? Entendeu? Aí você pega e se compara com uma pessoa como essa, com pessoas que ascenderam socialmente, economicamente, mas o quão elas são tristes por dentro. Tô me perguntando, por prejudicar gente, por estar envolvido em polêmicas toda hora, sabe? Não porque eu não tentei, eu sei que também a sua situação você deve ter tentado várias vezes, mas porque não deu certo, porque não funcionou. A maioria das vezes, óbvio, é responsabilidade minha, mas muitas coisas também por seguir o caminho errado ou por parar antes do tempo. Então, acho que a gente
uma coisa que eu tenho aprendido é: se você não tem dinheiro, não pega emprestado para abrir um negócio, achando que vai dar certo. Não é assim, não vai funcionar. Se você tem o dinheiro, não gaste, não gaste. E a taxa de juros hoje no Brasil tá canibal. Tá canibal. Um mercado canibal. Todo esse dinheiro, planeje. Se você quer trilhar uma vida de negócios, empreendedor, faça um planejamento, mas não perca muito tempo. Tenha um norte ali para onde você vai seguir e crie uma constância em cima daquilo. Seja constante, não pare no meio do caminho, continue. Foque em negócios que tenham um custo inicial e mensal mínimo ali possível, para que as coisas não venham a dar errado. E não brigue com as pessoas ao seu redor por causa do seu sonho. Isso é só história de coach mesmo, tá? Não caia nessa não. E é isso. Acho que eu espero que, não sei qual momento você vai estar vendo esse vídeo, mas que ele possa, de uma certa forma, ser uma luz para você e possa te direcionar da melhor forma possível, assim como eu estou trilhando, tá? Gostaria muito que você acompanhasse aqui esse meu caminhar para ver se realmente essas microempresas ou microsites estão funcionando, estão dando certo. Meu objetivo é que dê certo. Eu tô torcendo por isso. Uma vez eu ouvi uma frase bem interessante que falava assim: cara, se você tem fé, você tem que ir lá e fazer. Porque você tem fé. Fé é ter fé nas coisas que não se vê. Entendeu? Então, assim, vai dar certo. Você tem que pensar sempre assim. Então, eu tô trilhando essa jornada, eu quero que você acompanhe aqui. Então é isso. É o que eu tenho pra hoje. E espero que esse vídeo aí possa alcançar muita gente. Se não alcançar também, faz parte. E esse é o meu objetivo. Então, vamos trilhar junto. Até mais. Até a próxima. Pessoal, vamos ver aqui, ler um ou dois comentários aqui dele. Amigo, não meça seu valor baseado numa idade, porque cada um sabe os sapatos que calça. Eu estou na mesma situação que a sua e, apesar disso, eu tenho o maior tesouro que um homem pode ter nesse mundo louco: paz mental. Faça suas metas, continue trabalhando, pare de olhar para o mundo com uma corrida e com pare de olhar para o mundo como corrida, onde uns chegam na linha de chegada e outros não. Aproveite a chuva, o sol, a alegria estar vivo. Paz, isso que é a verdadeira riqueza da vida. Fica com Deus. Cara, é muito real isso. Eu estava trabalhando, comecei a trabalhar faz 3 dias. Vou falar um negócio para vocês. Cara, eu comecei a trabalhar faz 3 dias, aí eu estava lá atendendo uma moça, aí do nada eu atendi ela e tal, não percebi, foi normal, atendimento normal, trabalhando de caixa em uma loja de sapato, de roupa. Tá sendo bem legal também, inclusive. E eu atendi uma moça e tal, aí do nada uma pessoa veio e falou assim: viu, vocês acham que a vida de vocês é difícil? A moça que acabou de entrar aqui tá com um galão de oxigênio arrastando assim no carrinho, né? Aí eu falei assim: eita, é verdade mesmo, né? Pelo menos os meus problemas, eles são resolvíveis. Dá para resolver. Por quê? Porque o meu problema é só fazer mais dinheiro, é uma questão que pode ser tratada sem. Os meus pulmões estão funcionando bem, o, eu estou entendendo o que as pessoas estão falando para mim, que a pessoa não estivesse entendendo, né? Eu estou com as minhas plenas capacidades físicas,
ok, não falta saúde, não falta comida, não falta banho, não falta escova de dente, pasta de dente para escovar o dente. Eu ando, eu vou, eu dou banho no meu cachorro, então é isso, cara. É ter paz que tá tudo funcionando, tudo bem, não ter chegado aonde eu queria ter chegado, mesmo com 35 anos, e é isso, é ter paz de espírito, e isso é riqueza. É chegar do trabalho, é você ter um banheiro para tomar um banho com água quente, ter uma comida para comer, ter um conforto, deitar na sua cama e deitar e dormir. Tem gente que não consegue fazer isso, entende? Outro aqui, vamos. Eu estou com 39 anos, fracassado em todas as áreas da minha vida. Nossa, que é muito forte. Mas agora eu estou em uma fase de mais foco, disciplina e constância. Tenho um plano de mudar de vida em todas as áreas em um ano, até os 40. Curti aqui, curti aqui que eu vou voltar para dar o meu depoimento. Vou curtir também. Legal, cara, muito. Vai com tudo. Outra pessoa falou aqui, peraí. Mano, larguei o CLT com um salário de 5.000 limpo por mês. Larguei. Tem um mês, cara, ganhava acima da média de um brasileiro. É verdade, porque o brasileiro médio ganha de 1.500 e tanto para cima. Passa disso. E, cara, eu ganhava acima da média de um brasileiro tá, minha saúde mental, física tá indo pro espaço. É porque aqui faltou planejamento, porque tem as questões do dia a dia, como eu mencionei lá no vídeo. Tem um veículo que tem um veículo de carga avaliado em 60.000 que estava parado só de enfeite, porque nem usava, eu nem fez porque eu nem usava. Eu conseguia, tenho todas as ferramentas que você pode imaginar. Tenho um conhecimento técnico prático em várias atividades, de mecânica à cozinha, entende? Pensei, por que não trabalhar para mim mesma a hora que eu quiser? Pois estou começando no ramo de manutenção residencial, pois esse vai ser o meu rumo. Já está tudo pronto, é só trabalhar. Aqui ele já está trazendo uma situação diferente, que ele está em um panorama diferente, uma camada diferente. Ele está saindo para empreender, ele está no início dessa jornada do empreendedor. É isso, pessoal. Olha, eu vou ler até aqui mesmo. Esses 3 comentários foram muito incríveis. E é isso. E fica aqui para mais vídeos. Curta, comente, compartilhe. Vou me inscrever no canal dele. E bom, até os próximos vídeos. Coloca nos comentários o que você acha.